Tudo bom, pessoal? Como estão as coisas? Estou aqui mais uma vez para estudarmos a lição, para termos esse momento juntos, trocarmos algumas ideias e aprendermos sobre a palavra de Deus. Nós estamos estudando durante essa semana sobre a vitória que Deus nos tem dado a cada momento, a cada dia. E é interessante que a lição de hoje ela apresenta um ponto interessante. Para mim, um dos pontos mais interessantes da lição, que ela apresenta de forma clara como tema, que a guerra ela já foi ganha desde antes de ter o início. Na realidade, a guerra ela já foi ganha desde antes de nós existirmos. Existe um texto em Jeremias, no capítulo 31, que apresenta que Deus, Ele nos ama desde antes do nosso nascimento, desde a eternidade Ele nos tem amado. Isso é claro, quando eu leio esse texto, eu entendo que Ele já lutou por nós. Eu vejo que Ele já tem nos chamado e nos atraído para a sua vontade, para o seu amor e para a sua graça. E quando eu vejo o amor de Deus, eu percebo que a guerra, que eu tomei uma decisão e tenho tomado outras decisões para demonstrar através da minha vida, ela já foi ganha. Essa guerra, ela precisa ser demonstrada através de nós em alguns pequenos passos a lição nos apresenta. E alguns passos, como nós vemos aqui, apresenta que nós devemos louvar a Deus. Devemos demonstrar através da nossa atitude que Deus, Ele já ganhou, Ele já venceu. E nós não temos com o que nos preocupar. Devemos louvar a Deus, devemos visualizar a vitória que Ele nos deu. Devemos observar e ter um olhar crítico, um olhar atento para as grandes coisas que Deus tem feito e também para as pequenas coisas que Deus tem feito em nossa vida. É preciso nós observarmos. É interessante também que existem alguns pontos na nossa vida que a lição apresenta que nós precisamos tomar cuidado. O mal, em alguns momentos, ele nos atinge e não deveria acontecer. Não é comum que isso aconteça, não deveria ser comum na realidade, mas acontece. Deus ele deixa com que o mal aconteça para que nós nos lembremos que esse não é o nosso lugar. A vida que nós levamos aqui não é a vida que Deus quer para nós. Nós precisamos aceitar a vitória dele, aceitar que Deus já ganhou e precisamos nos entregar a ele. Precisamos entender que o mal acontece, mas se nós tomarmos a decisão ao lado de Deus, a vitória já nos pertence. E o texto, a lição continua dizendo que nós devemos nos conhecer, devemos entender que nós somos criaturas e Deus é Criador e Ele nos mantém. E por último, para mim, um ponto mais importante da lição, precisamos sim conhecer a palavra. Fazer isso que nós estamos fazendo, fazer isso exatamente, estudar a palavra de Deus, conhecer do amor, conhecer da graça de Deus, entender que Deus tem um plano especial para a sua vida, entender que Deus tem um plano especial para a minha vida. Espero que você tenha isso no seu coração, de que Deus, Ele tem um plano para a sua vida. E Ele continua dizendo, através do livro de Atos, tem demonstrado o seu amor, demonstrado a sua graça. E um exemplo que nós temos na lição, que nós devemos ler, eu quero que você leia depois, em Atos 3, a partir do versículo 1 até o versículo 11, que Pedro e João, andando até o templo para fazer orações, eles chegaram em um ponto, até uma porta, em que viram um coxo pedindo esmolas, necessitando de ajuda. E ele pediu, por favor, me ajude. E eles, talvez não de forma poética, mas tirando aquilo que tinha do coração, dizendo, não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu dou. Nós hoje, talvez não tenhamos prata, não tenhamos ouro, não tenhamos dinheiro, não tenhamos nada de extraordinário, mas nós temos o poder do Espírito de Deus. Temos o poder do nome de Jesus. E é isso que eu quero que você tenha no seu coração. Talvez não tenhamos prata e ouro, mas o poder do Espírito de Deus nós temos. Nos vemos amanhã. Não se esqueça de continuar estudando a palavra de Deus e não se esqueça de continuar estudando a Bíblia. Deus te abençoe e até mais.